Por que as mulheres escolhidas por Deus despertam tanta inveja? Desde tempos antigos, aquelas marcadas por um propósito divino têm sido alvo de olhares cheios de ciúmes, críticas injustas e isolamento. A razão? Sua luz revela o que outros preferem esconder. Em Gênesis 37:11, lemos: seus irmãos tinham inveja dele, mas seu pai meditava sobre tudo isso. Um versículo que reflete como a inveja surge quando Deus torna evidente sua escolha na vida de alguém. Hoje exploraremos essa realidade espiritual, entendendo por que a graça e o favor sobre as mulheres escolhidas causam desconforto em quem não compreende seu chamado. Vamos te mostrar como identificar os traços de uma mulher escolhida e revelar as razões profundas por trás da oposição que ela enfrenta. Você está pronta para entender o que Deus reservou para você? Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos como a presença do favor de Deus em uma pessoa pode acender os corações de outros com uma mistura de confusão, suspeita e muitas vezes inveja. Essa reação não é nova. É tão antiga quanto a história de José, cuja túnica de cores não simbolizava apenas o amor especial de seu pai, mas também o selo do propósito divino que o cobria. Em Gênesis 37:4, nos é dito: quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aquela distinção, aquela graça sobre sua vida, tornou-se o motivo pelo qual seus próprios irmãos o venderam como escravo. Da mesma forma, hoje, muitas mulheres que foram escolhidas por Deus caminham pela vida rodeadas de olhares que não compreendem, críticas que não provocaram, e rejeições que não conseguem explicar. E o que acontece no invisível é exatamente o que José viveu. Seu favor gerou resistência. O que muitas não conseguem enxergar nesses momentos é que esse rejeito não é produto de algo que fizeram de errado. Pelo contrário, muitas vezes é a confirmação de que estão caminhando sob o olhar especial de Deus. O favor visível que as rodeia se torna uma ameaça para corações não alinhados com o céu. Não porque a mulher escolhida se vanglorie, não porque proclame seu chamado, mas porque sua mera existência, suas decisões, sua fé, sua paz, sua maneira de se levantar após cada queda, começa a evidenciar a falta de direção ou a desconexão espiritual em quem a cerca. E essa evidência incomoda. Essa luz, sem intenção, expõe. É difícil entender porque alguém pode despertar rejeição simplesmente por caminhar com integridade, mas é assim que acontece. Uma mulher que foi marcada por Deus mesmo em seus dias mais comuns, emite uma diferença. Não se trata de vaidade nem de superioridade, mas de uma presença. É como Moisés descendo do monte, cujo rosto resplandecia depois de estar com Deus. Êxodo 34:29 diz: e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia depois que ele havia falado com Deus. Essa luz não foi buscada, foi resultado do encontro. E essa é a chave: a inveja não se desperta pelo que uma mulher pretende, mas pelo que ela irradia sem sequer perceber. Algumas sentem esse rejeito desde pequenas, desde a escola, quando sua maneira de pensar não se encaixava totalmente com os outros, quando preferiam ficar em silêncio, observando, em vez de fazer parte do barulho, quando suas ideias eram diferentes, mais profundas, e não encontravam um lugar para serem compreendidas. Outras sentem isso em casa, onde os demais não conseguem entender sua sensibilidade espiritual, seu desejo pelo que é correto, sua inclinação a ajudar ou a sonhar com coisas grandes. E o mais desconcertante é que esse rejeito muitas vezes vem de pessoas próximas, que deveriam oferecer apoio, mas que não conseguem lidar com a graça que essa mulher carrega, como aconteceu com Davi e Saul, quando o jovem começou a conquistar vitórias, quando as canções populares diziam: Saul feriu seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Samuel 18:7. O coração de Saul se encheu de ciúmes, embora Davi nunca buscasse protagonismo. O mesmo ocorre com as mulheres escolhidas. Elas não buscam se destacar, apenas obedecem, mas ao obedecer, elevam-se, e ao se elevarem incomodam. Esse favor tem peso, nem sempre é notado com clareza no natural, mas no espiritual, há um resplendor que não pode ser ocultado. A mulher escolhida muitas vezes não entende por que,
apesar de sua bondade, os outros a olham com desdém. Não compreende porque suas amizades esfriam sem motivo, ou porque seus feitos, em vez de gerar alegria nos outros, provocam comentários sarcásticos, silêncios desconfortáveis ou desprezos disfarçados de brincadeiras. Mas tudo isso é consequência de uma verdade espiritual profunda. O favor de Deus é visível para quem está perto, mesmo que não consiga defini-lo. E quando esse favor brilha, quem vive nas trevas não o suporta. João 3:20 afirma: pois todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam repreendidas. Sem perceber, a mulher escolhida se torna um reflexo dessa luz. E é aqui que começa o conflito interno. Muitas mulheres começam a se questionar, perguntam-se se fizeram algo errado, começam a duvidar de si mesmas, esforçam-se mais para agradar, para se encaixar, para se tornarem menores e não incomodar. Mas o que não compreendem é que sua essência foi desenhada para se destacar, não por arrogância, mas por função divina. Elas não foram chamadas a se diluir em um ambiente, mas a transformá-lo. Não foram criadas para se ajustar, mas para provocar mudança. Em Mateus 5:14-15, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. Como esconder algo que foi feito para brilhar? A inveja se alimenta do medo. As pessoas que não entenderam seu próprio valor, que não curaram suas feridas, que não descobriram seu propósito, tendem a se sentir ameaçadas por quem o fez. Não porque a mulher escolhida queira competir, mas porque sua vida faz os outros se perguntarem por que não estão avançando da mesma forma. Isso produz um choque interno que, se não for gerenciado com maturidade espiritual, se traduz em rejeição, zombaria ou sabotagem. Por isso, muitas mulheres escolhidas enfrentam obstáculos não do mundo, mas de seus próprios círculos. Como Jesus, que disse em Marcos 6:4, um profeta não fica sem honra, senão em sua própria terra, entre seus parentes e em sua casa. A mulher escolhida não pode evitar ser vista. Seu chamado a precede. Há algo em sua maneira de falar, de caminhar, de perseverar que deixa marcas. Mesmo quando erra, há graça. Mesmo quando cai, há restauração. E essa capacidade de se levantar, de não perder sua essência, de continuar acreditando mesmo estando ferida, é o que desconcerta. Como ela consegue seguir adiante depois do que viveu? Como pode continuar amando depois do que lhe fizeram? Como pode continuar sonhando depois de tanta oposição? A resposta está em quem a sustenta. Romanos 8:31 declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando uma mulher foi selada por Deus, não importa quantos falem mal, quantos tentem ofuscá-la, quantos fechem portas. O céu abrirá novos caminhos onde parecia não haver saída. Esse favor não é apenas uma bênção externa. É um manto, é um escudo, é uma missão. Por isso não desaparece com a rejeição, não se dilui com as críticas. Foi o que sustentou Esther no palácio, o que protegeu Débora na batalha, o que fortaleceu Maria ao carregar o Salvador em seu ventre enquanto era apontada por todos. Cada uma delas foi alvo de olhares, incompreensões e certamente inveja, mas nenhuma se desviou, nenhuma mudou sua postura para agradar aos homens, porque o favor verdadeiro não se negocia, se honra. A mulher escolhida deve entender que a inveja não é um obstáculo que a detém, mas um termômetro que confirma que ela está avançando. Ninguém inveja quem está parado, ninguém critica quem não representa uma ameaça. A inveja é o barulho que a insegurança alheia faz quando alguém começa a florescer. E embora doa, embora canse, embora às vezes desanime, é sinal de que algo nela está funcionando, está brilhando, está cumprindo seu propósito. O inimigo também sabe disso. Por isso tenta usar essa inveja para gerar dúvida, divisão e medo. Ele quer que a mulher escolhida pense que está sozinha, que é rejeitada porque algo está errado com ela. Mas isso é mentira. Ela está sendo rejeitada porque algo está muito certo nela, porque sua obediência está causando movimento, porque sua intercessão está liberando atmosferas, porque seu testemunho está curando outros. E quando isso acontece, o inferno se incomoda. Cada mulher que sentiu o peso dessa oposição deve erguer a cabeça com mais firmeza.
Você não foi chamada para viver satisfazendo expectativas humanas. Você foi chamada para estabelecer o reino na terra. E para isso precisará suportar olhares, rumores e portas fechadas. Mas também verá como essas mesmas pessoas que hoje duvidam de você amanhã serão testemunhas da sua ressurreição. Como aconteceu com Jesus, que foi traído, abandonado, crucificado, mas também foi glorificado. Filipenses 2:9 diz: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa exaltação também é uma promessa para você. A chave está em não desviar o olhar, em não deixar que os dardos da crítica atravessem sua identidade, em não se adaptar para que outros não se sintam inseguros. Em vez disso, mantenha-se firme, aprofunde sua relação com Deus, reforce seu propósito. Continue servindo, sonhando, curando, construindo, porque o favor que Deus te deu não se retira pelo que os outros pensam. E embora a inveja venha como um vento frio, ela não poderá apagar o que o Espírito acendeu em você. Não se esqueça, se você está enfrentando resistência, provavelmente está exatamente onde Deus quer que você esteja. E se os olhares te julgam é porque o céu te distinguiu. O favor visível sempre gera resistência invisível, mas também gera proteção sobrenatural. É hora de abraçar isso sem medo, porque essa graça que você carrega não é apenas um presente, é um sinal de que o céu te sustenta. Quando Deus marca uma mulher com sua unção, algo nela começa a se transformar de forma radical. Não é apenas uma mudança exterior, nem uma melhora moral, nem um refinamento de caráter. É uma presença, uma evidência espiritual que vai além do visível. A mulher ungida não busca reconhecimento, mas resplandece. Não exige atenção, mas não pode ser ignorada. A razão é simples. Ela foi apartada. Seu caminhar já não é regido pelos padrões do mundo, mas pela direção do céu. E é exatamente essa distinção que provoca desconforto em quem ainda não entendeu o valor do sagrado. Do lado de fora, alguns confundem sua firmeza com arrogância, seu silêncio com desprezo, seu discernimento com julgamento. Mas o que estão vendo, na verdade, não é arrogância, é unção. A diferença de uma mulher escolhida é o resultado de uma consagração. Quando Deus unge, Ele o faz com propósito. E esse propósito exige separação. Em Levítico 20:26, o Senhor declarou a seu povo: sereis santos para mim, pois eu, o Senhor, sou santo e vos separei dos povos para que sejais meus. Essa separação não é elitismo espiritual, é parte do design divino. A mulher escolhida caminha diferente porque foi chamada a representar o eterno em meio ao temporal. Sua vida começa a refletir prioridades celestiais, decisões contraculturais, uma paz que não depende das circunstâncias e uma força que não nasce do esforço humano. Tudo isso, sob a perspectiva de quem vive segundo a carne, é difícil de processar, porque o que não se entende se critica. O inimigo conhece o peso da unção, por isso lança confusão sobre seu significado. Em um mundo onde brilhar pelo superficial é celebrado, brilhar pelo espiritual é combatido. Quando uma mulher escolhe a santidade, quando rejeita as vozes da pressão social e abraça a voz de Deus, o contraste que ela gera é avassalador, e esse contraste revela. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 2:15-16, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. A mulher escolhida, sem dizer uma palavra, pode ser um testemunho vivo que revela as carências espirituais de quem a cerca. Não porque queira humilhar, mas porque sua mera existência traz convicção. O problema não está na luz que ela porta, mas na incapacidade dos outros de tolerá-la. O próprio Jesus foi rejeitado, não por fazer o mal, mas por fazer o bem com autoridade. Em Mateus 7:28-29 lemos: E quando Jesus terminou essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Essa autoridade divina incomoda, não por sua violência, mas por sua verdade, não por sua imposição, mas por sua clareza. Uma mulher escolhida fala e age a partir dessa mesma autoridade, não porque se ache superior, mas porque foi empoderada do alto. E aqueles que não entendem a fonte dessa segurança rapidamente a interpretam mal.
Muitos esperam que as mulheres sigam padrões previsíveis, agradáveis, discretas, adaptáveis. Mas a mulher que foi ungida por Deus não pode ser domesticada pelas expectativas humanas. Ela não segue a corrente, não busca aprovação, não vive presa à necessidade de se encaixar. Vive para agradar ao seu Senhor. Gálatas 1:10 faz uma pergunta penetrante. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou trato de agradar aos homens? Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Essa declaração também se aplica às filhas de Deus. Uma mulher que vive para agradar a Deus inevitavelmente desagrada aqueles que vivem para se agradar. É por isso que sua diferença é tão evidente. Enquanto outros buscam atenção por meio da aparência, ela reflete santidade. Enquanto outros se agarram ao controle, ela caminha em obediência. Enquanto outros manipulam, ela intercede. Enquanto outros gritam, ela declara a palavra. E essa diferença desconcerta porque não é comum, porque não é previsível, porque não pode ser imitada sem presença. A unção não se simula, não se finge. É como o perfume de nardo derramado aos pés de Jesus, inconfundível, penetrante e glorioso. Sua fragrância enche tudo. Assim é a vida de uma mulher ungida. No entanto, a unção não a isenta de dor, não a protege das críticas, nem a torna imune à rejeição. Pelo contrário, muitas vezes a torna o alvo principal dos ataques. Porque aquilo que não pode ser controlado tenta se desacreditar. Assim como a liderança de Moisés foi questionada por seus próprios irmãos Arão e Miriam, também a autoridade de uma mulher escolhida será posta em dúvida por aqueles que não aceitam que Deus levanta quem Ele quer. Números 12:2 registra suas palavras de inveja. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? O Senhor ouviu isso. E quando Deus ouve a desonra contra seus escolhidos, Ele responde. A inveja contra a mulher ungida não tem a ver com o que ela faz, mas com o que ela representa. Representa uma vida consagrada, um padrão mais alto, uma intimidade que outros não conhecem. Representa um chamado que desafia a mediocridade, uma paixão que incomoda o morno, uma fé que expõe a incredulidade. Por isso atacam não por seus erros, mas por sua essência, não por sua fraqueza, mas por sua força, não por o que perde, mas por o que carrega, porque dentro dela há algo eterno que o mundo não pode compreender nem tolerar. O Espírito de Deus não repousa sobre uma vida que ama mais o aplauso do que a obediência. Por isso, a mulher escolhida vive muitas vezes em um espaço de aparente contradição. Vive sob a graça, mas também sob suspeita. Caminha com autoridade, mas é observada com desconfiança. Tem clareza de visão, mas enfrenta oposição contínua. E é aqui que sua firmeza deve ser inabalável, porque sua identidade não depende de elogios nem se desmorona com julgamentos. Sua identidade foi selada pelo céu. Isaías 61:1 profetiza: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Essa unção não é resultado de seu mérito, mas da escolha divina. E o que Deus unge, o mundo nem sempre entende, mas o inferno reconhece. Por isso o ataque é tão intenso, porque o inferno sabe que uma mulher cheia do Espírito é uma ameaça, não porque grite, mas porque ora, não porque imponha, mas porque transforma, não porque manipule, mas porque revela. Sua mera presença pode mudar atmosferas, desfazer julgos, derrubar fortalezas, restaurar corações, e tudo isso sem necessidade de um palco, sem buscar protagonismo, sem levantar a voz. Sua autoridade não está no volume, está no Espírito. Como disse Pedro em 1 Pedro 3:4, o adorno do coração, no incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse valor diante de Deus nem sempre se traduz em valor diante dos homens. E é aqui que muitas mulheres lutam, porque desejam ser compreendidas, aceitas, valorizadas. Mas a unção não busca aceitação, busca obediência. A unção não se adapta, avança, não se acomoda, confronta, não se justifica, permanece. E quem não morreu para seu ego não pode entender essa firmeza. Por isso, a julgam como arrogante, porque sua liberdade parece rebeldia para o controle, porque sua certeza parece insensibilidade para o emocionalismo, porque sua fé parece loucura para a lógica. Mas essa diferença é o sinal.
é o que confirma que ela foi separada. Romanos 12:2 resume assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação não é estética, é espiritual, e provoca distância com o sistema deste mundo. A mulher escolhida não se conforma, e essa inconformidade com o que não honra a Deus é percebida como ameaça por aqueles que fizeram do sistema seu lar. A resistência à sua diferença, então, é uma resposta natural ao seu chamado. Não porque ela provoque divisão, mas porque a verdade divide. O próprio Jesus disse em Lucas 12:51, pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim dissensão. Não porque ele amasse o conflito, mas porque sua presença separa o verdadeiro do falso, o santo do profano, o eterno do passageiro. Essa mesma separação acontece quando uma mulher ungida caminha em seu chamado. Sua vida começa a ser uma espada que divide o superficial do profundo. E embora seja difícil, é necessário, porque essa mulher foi chamada a marcar gerações, não a seguir multidões. Foi chamada a formar discípulos, não a acumular seguidores. Foi enviada a libertar, não a agradar. Sua obediência não é uma opção, é uma missão. E cada vez que ela permanece fiel, cada vez que escolhe o eterno acima do popular, está caminhando em uma direção contrária à corrente. Mas é exatamente nessa direção que o céu avança. Então, quando enfrentar críticas, quando for apontada, quando for ignorada por ser diferente, deve lembrar que essa diferença não é um defeito, é uma marca, uma evidência, um sinal de que a unção sobre ela está operando. Não há necessidade de se defender, de se explicar, de se justificar. A unção se explica sozinha. A diferença é intencional, e é a diferença que a posicionará exatamente onde Deus a quer. Porque o que o mundo chama de arrogância, o céu chama de identidade. O que o mundo considera exageração, o céu reconhece como zelo pela presença de Deus. O que o mundo rotula como estranheza, Deus celebra como obediência radical. A mulher ungida não caminha para ser compreendida, caminha para ser obediente. E essa obediência, embora dolorosa, é a porta para o cumprimento do propósito eterno para o qual ela foi escolhida. Assim ela permanece, resiste e brilha, porque a diferença não é um obstáculo, é sua evidência, não é um problema, é sua plataforma, não é motivo de vergonha, é sua coroa. E essa coroa, embora invisível para muitos, foi colocada por mãos eternas que não se enganam. Deus a fez diferente porque ela foi chamada a transformar. Sua diferença não é arrogância, é unção. E a unção, embora incompreendida, é inegável. Quando uma mulher é chamada por Deus para cumprir um propósito eterno, muitas vezes o primeiro cenário que ela atravessa não é uma plataforma nem um lugar de honra, mas um espaço de silêncio, um terreno onde parece que nada floresce e onde as vozes que antes a cercavam desaparecem uma a uma. Esse lugar de isolamento não é casualidade, não é castigo nem abandono, é parte do design divino. Porque antes de levantar uma mulher em público, Deus a forma em segredo. Antes de vesti-la com autoridade, Ele a veste com humildade. Antes de confiar-lhe uma missão visível, Ele trabalha com paciência no invisível de seu caráter, seus pensamentos, suas emoções e seu espírito. E esse processo, embora pareça vazio, está cheio de glória. Desde a antiguidade, Deus tem trabalhado nas vidas de suas escolhidas por meio da separação. Ana, mãe do profeta Samuel, conheceu a aflição em meio à humilhação de Penina. Sua dor não foi ignorada. Sua oração solitária foi ouvida. Samuel 1:10 descreve com clareza. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Seu isolamento no templo, sua aparente insignificância, era na verdade um altar onde Deus estava formando uma mulher que daria à luz um profeta. Sua solidão era parte do chamado. Era o ambiente onde sua fé amadurecia e onde sua identidade era purificada no fogo da prova. Esse processo também se repete hoje. Cada mulher que foi separada por Deus experimenta temporadas em que se sente incompreendida, em que suas palavras parecem cair no vazio, em que seus sonhos parecem irrelevantes e sua presença desnecessária. Mas esse deserto tem um propósito. O próprio Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:1 diz:
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi levado pelo inimigo, foi conduzido pelo Espírito. O mesmo ocorre com a mulher escolhida, ela não está na solidão por erro, mas por intenção divina. Ali é onde sua dependência de Deus se aprofunda, onde ela não pode mais confiar na validação externa, onde o aplauso cessa e a única voz que resta é a do Criador. Nesse lugar não há competição, não há distrações, não há necessidade de fingir, só a verdade e a mulher diante de seu Deus. E é aí que Deus faz as obras mais profundas. Muitos não entendem porque uma mulher cheia de dons, com tanta capacidade e entrega, parece ficar relegada em certas etapas de sua vida. Não recebem convites, não tem portas abertas, não tem com quem compartilhar o que arde em seu coração. E essa sensação de estar à parte muitas vezes causa dor. Mas o que na terra é interpretado como exclusão, no céu é preparação. Porque quem deve carregar a autoridade primeiro precisa ser provado na obediência sem testemunhas. Quem deve falar com sabedoria primeiro precisa aprender a calar na presença de Deus. E quem deve edificar outros precisa primeiro ser edificado nas profundezas de sua comunhão com o Espírito. A mulher que foi chamada por Deus não pode evitar essa etapa. Não importa seu passado, sua idade ou seus talentos, todas, sem exceção, devem passar pelo crisol da separação. Porque nesse espaço Deus trabalha o que o mundo não vê. Ali, Ele molda intenções, quebranta o orgulho, cura feridas, alinha motivações. O Salmo 51:6 revela: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Essa sabedoria não se obtém com livros nem com experiências humanas, mas com lágrimas, silêncio e presença. A mulher que atravessa essa etapa, aprende a distinguir a voz de Deus em meio à escuridão. Aprende a confiar em suas promessas, mesmo sem ver resultados imediatos. Aprende a caminhar por fé, não por vista. E é exatamente nesse tempo que muitas começam a ser alvo de críticas, porque não se entende por que elas se apartam, porque já não buscam as mesmas coisas, porque já não se encaixam onde antes eram bem-vindas. Algumas são até vistas como estranhas, frias ou excessivamente espirituais. Mas esse julgamento nasce da ignorância espiritual, porque o mundo celebra o barulho, mas o céu honra o oculto. Jesus disse claramente em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Essa é a dinâmica do reino. O que Deus faz em segredo terá manifestação no visível, mas somente quando Ele decidir. Muitos temem a solidão, mas a mulher ungida a abraça. Não porque seja fácil, mas porque ela entendeu que ali reside sua fortaleza. Ali, o verdadeiro sentido do chamado é revelado. Ali ela é lembrada de que não precisa ser vista pelos homens para ser aprovada por Deus. O livro de Isaías contém uma promessa para aqueles que caminham por lugares solitários com fidelidade. Em Isaías 45:3, Deus diz: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O secreto está cheio de riquezas, mas só é entregue a quem aprendeu a estar ali sem reclamar, sem fugir, sem negociar seu processo. A preparação na solidão não apenas transforma o interior da mulher, mas também a capacita para resistir ao que virá. Porque toda mulher escolhida enfrentará oposição. E se não foi treinada na intimidade com Deus, a crítica do mundo a esmagará. Se não aprendeu a ouvir a voz do céu, o barulho do inferno a confundirá. Se não foi afirmada em sua identidade pelo Pai, os comentários dos homens roubarão seu fôlego. Mas se ela passou tempo no fogo de Deus, não temerá o fogo dos homens. Como os amigos de Daniel no forno, ela não será consumida. Daniel 3:27 diz que nem mesmo o cheiro do fogo ficou neles. Assim sai uma mulher formada por Deus na intimidade intacta, inabalável, livre. Nesse processo, há lágrimas. Há noites em que a alma parece se despedaçar, em que as perguntas superam as respostas, em que as emoções tentam sabotar a fé. Mas Deus não se ofende com a fraqueza. Ele se glorifica nela. 2 Coríntios 12:9 declara: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
É na fraqueza que a mulher escolhida aprende a depender. Aprende que não precisa saber tudo para continuar avançando, que não precisa sentir para obedecer, que não precisa entender para confiar. Aprende que a obediência não é um ato emocional, mas espiritual. E esse aprendizado só se obtém no silêncio de Deus, quando tudo mais se cala. O rejeito que ela experimenta nesse processo não é permanente, mas é necessário, porque a limpeza que Deus faz nesse tempo não é apenas interna, é também relacional. Há conexões que precisam ser rompidas, alianças que devem cessar, ambientes que devem se fechar, porque nem todos podem caminhar com ela rumo ao que Deus preparou. Abraão não pôde levar Ló consigo além de certo ponto. Quando se separaram, a visão se abriu. Gênesis 13:14 afirma: "E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás. A mulher escolhida verá com mais clareza quando deixar para trás o que não foi chamado com ela." Essa separação dói, mas liberta. Rompe a dependência emocional, corta os laços com o improdutivo. E nesse espaço de solidão, a mulher aprende a caminhar com Deus como sua única companhia. Como Noemi e Ruth nos campos de Moabe, o caminhar pode ser solitário, mas é no campo alheio que a redenção começa. Ali no desconhecido, no incerto, no improvável, é onde Deus começa a escrever a nova história. E tudo começa com uma mulher disposta a ficar quando os outros vão, a esperar quando tudo para, a confiar quando tudo escurece. Essa é a marca de uma escolhida, não seu talento, mas sua perseverança, não sua capacidade, mas sua fidelidade. A preparação silenciosa tem um objetivo: formar uma mulher que não dependa do externo para se manter firme, que não precise de títulos para saber quem é, que não se desvie pela crítica nem se inflame com o elogio. Uma mulher assim não se forma em um dia. Ela se forma na espera, no abandono, na noite, no lugar onde ninguém a aplaude, mas Deus a observa, onde ninguém a entende, mas Deus a afirma, onde ninguém a convida, mas o céu a chama. E quando essa mulher sai desse lugar, nada pode detê-la, porque já morreu para o reconhecimento humano, já entregou sua vontade, já esvaziou sua alma, e agora está cheia da presença do Altíssimo. Cada passo no deserto tem um propósito. Cada noite sem resposta, cada dia sem fruto visível, cada porta fechada, tudo faz parte do treinamento. E Deus não desperdiça nenhuma dor. Cada lágrima semeada nesse terreno invisível se tornará colheita pública. Salmo 126:5 promete: "Os que semeiam com lágrimas, com regozijo ceifarão. O que agora parece perda será testemunho. O que hoje é silêncio, amanhã será voz. O que hoje é deserto, amanhã será território conquistado." Mas primeiro, Deus precisa formar o coração, porque uma mulher pode chegar alto com seu talento, mas só permanecerá ali com caráter. E esse caráter não se compra, se forja. Uma mulher que foi formada na intimidade com Deus não teme a solidão porque a transformou em altar. Não precisa de explicação para cada estação, porque aprendeu que o tempo de Deus é perfeito. Não compete porque entende que seu chamado é único. Não se compara, porque sabe que o que carrega por dentro não depende das opiniões dos outros. Ela vive com a certeza de que se Deus a separou é porque a está preparando para algo que exige profundidade. Algo que nem todos podem sustentar. Algo que só se constrói com raízes fortes, invisíveis, profundas. A temporada de solidão não é uma interrupção do plano de Deus. É o ateliê onde Ele constrói o fundamento. E se o fundamento é sólido, o edifício não cairá. Se as raízes são profundas, a tempestade não arrastará a árvore. E se o coração está cheio de Deus, nenhuma crítica esvaziará sua identidade. Essa é a verdade que toda mulher escolhida deve abraçar. Ela não foi esquecida, foi escondida para ser revelada no momento exato. Sua solidão é sinal de seu chamado. Seu silêncio é preparação para sua voz. E seu rejeito, embora doa, é parte do caminho rumo ao cumprimento do propósito eterno que Deus já determinou sobre sua vida. Quando uma mulher é escolhida por Deus, ela não é apenas apartada, mas também dotada de uma visão que vai além de seu entorno.
Essa visão é uma carga sagrada que transforma sua maneira de enxergar o mundo, de interpretar os tempos, de agir em meio às circunstâncias. Não é uma simples intuição ou um desejo nobre, é uma revelação depositada em seu espírito com um propósito eterno. Essa visão nem sempre pode ser explicada com palavras humanas, nem se encaixa nas estruturas lógicas de quem a cerca. Por isso, muitas vezes ela caminha com os olhos fixos em uma promessa que outros não veem, em um destino que outros não compreendem, em um mandato que para outros não faz sentido. E é exatamente essa diferença que provoca questionamentos, dúvidas e resistência. A Escritura está cheia de exemplos em que Deus entregou visões incompreendidas a pessoas que depois foram instrumentos-chave em seu plano. Quando Noé recebeu instruções detalhadas para construir uma arca, a terra não conhecia a chuva. Aos olhos de sua geração, sua obediência era loucura. No entanto, sua fidelidade à visão divina o posicionou como canal de salvação para sua família. Gênesis 6:22 descreve assim: "E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenou, assim o fez." Não houve necessidade de explicações ao seu entorno. Não houve tentativas de convencer os zombadores, apenas obediência. Essa é a atitude que caracteriza a mulher escolhida. Ela não discute sua visão, ela vive. Quem não recebeu essa visão espiritual, dificilmente poderá validá-la, porque a visão não nasce da aprovação externa, mas da comunhão profunda com Deus. Quando Ele revela seu plano, o faz em segredo, no lugar onde os olhos humanos não penetram. Ali, Ele deposita ideias, estratégias, imagens, urgências. E quem recebe esse depósito começa a caminhar de outra maneira, deixa de buscar o comum, deixa de se conformar com o superficial, começa a se afastar do que distrai, porque agora vê o que antes não via, como Eliseu, quando orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e este pôde ver os carros de fogo ao redor. 2 Reis 6:7. Assim também a mulher escolhida caminha com uma consciência aguda do invisível, e essa consciência, quando mal interpretada, gera desconforto. Há quem a acuse de exagerada, de obsessiva, de sonhadora. Não entendem porque ela não se conforma com uma vida estável, porque anseia por mais, porque se mantém firme em uma direção que para outros parece incerta. Mas ela não precisa da compreensão de quem não viu o que Deus lhe mostrou. Ela precisa de fidelidade. Porque se a visão vem de Deus, tudo mais é secundário. A oposição não detém o que o céu ativou. Abacuque 2:3 nos lembra: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque sem dúvida virá, não tardará. Essa promessa é suficiente para sustentá-la. A visão não apenas muda o que ela vê, mas também transforma o que ela tolera. A mulher que viu o eterno já não suporta o trivial. Seu discernimento se torna agudo, seu tempo se torna sagrado, sua energia é direcionada com precisão. Há uma intensidade que se manifesta não no emocional, mas no espiritual. E aqueles que não estão prontos para essa intensidade a percebem como ameaça. Porque uma mulher com visão confronta a inércia, provoca movimento, desperta o que está adormecido. E o faz sem levantar a voz, sem impor. Ela o faz porque sua presença está cheia de propósito. E o propósito não se esconde. Por isso muitos de seus passos serão solitários. Não porque ela esteja errada, mas porque avança por caminhos que ainda não foram pavimentados por outros. Como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas com a certeza de que aquele que o chamou era fiel. Assim também a mulher escolhida avança. Hebreus 11:8 afirma: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa obediência radical é incompreensível para quem caminha por vista, mas para quem foi guiada por visão, é o único caminho possível. Não se trata de impulsividade, trata-se de direção. Não é uma mulher que age por emoção, é uma mulher que responde a uma instrução. E essa instrução não se repete para satisfazer a curiosidade dos outros. É entregue uma vez com clareza no espírito, e basta. Ela não precisa de mais, porque a palavra de Deus é suficiente para quem aprendeu a ouvi-la. Como Maria, que guardava todas as palavras em seu coração sem necessidade de explicá-las, assim também faz a mulher escolhida. Lucas 2:19 diz:
Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Seu silêncio não é passividade, é reverência. Uma visão entregue por Deus exige administração fiel. Não se compartilha com qualquer um, não se ajusta para agradar, não se abandona ante a primeira oposição. Cuida-se, ora-se, protege-se, porque é sagrada. Quem não entende isso, pensa que a mulher escolhida age com altivez. Mas não é altivez, é responsabilidade. Ela foi encarregada de algo que não lhe pertence. É um canal, não uma dona, e sabe que prestará contas. Por isso não se distrai, não se desvia, não para, mesmo sendo criticada. A inveja surge quando outros veem que ela caminha com uma segurança que eles não compreendem. Não sabem de onde vem sua força, seu foco, sua convicção. Porque não ouviram o que ela ouviu, não viram o que ela viu, não carregam o peso que ela carrega. Mas em vez de perguntar, assumem. Em vez de se aproximar com humildade, atacam com suspeita. E assim se cumpre o que Jesus disse em João 3,11. Em verdade te digo que falamos do que sabemos e testificamos do que vimos. E não recebestes o nosso testemunho. A visão nem sempre é recebida, mas deve ser cumprida. Essa mulher não busca validação, busca cumprimento. Não busca aprovação, busca direção. Não busca exaltação, busca obediência. Porque ela sabe que o cumprimento da visão não depende de quantos a entendem, mas de quão fiel ela é ao que lhe foi confiado. Por isso não permite que a crítica roube sua clareza, que o rejeito a tire do caminho, que a zombaria desvie do objetivo. Seu foco é uma sinal, uma evidência de que algo maior está sendo gerado no céu. Deus não entrega visão a quem não está disposto a carregá-la. Porque a visão, embora gloriosa, pesa não por sua dificuldade, mas por sua santidade. E quem recebeu essa carga vive com a consciência constante de que está caminhando por desígnio divino. Nada é casual, nada é trivial. Cada decisão, cada palavra, cada relação, cada passo está conectado ao cumprimento de um plano eterno. Por isso essa mulher parece intensa, porque ela é, não por impulso, mas por chamado, não por ansiedade, mas por responsabilidade. Em Jeremias 1:11, Deus mostra ao profeta uma vara de amendoeira e depois lhe diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A mulher escolhida também viu, e quando viu corretamente, Deus se encarrega do cumprimento. Ela não precisa forçar portas nem empurrar processos, só precisa se manter na direção certa, porque a visão carrega em si mesma a semente de seu cumprimento. E se ela for fiel, a colheita virá. Os tempos de espera não são sinal de erro, são parte do processo. Porque a visão também precisa amadurecer, e a mulher que a carrega precisa se fortalecer. Por isso Deus não apenas revela, Ele forma, porque não se trata apenas de ver, trata-se de sustentar. E para sustentar uma visão celestial, é necessária uma estrutura interior sólida, fé inabalável, paciência provada, humildade cultivada. Sem esses elementos a visão não se transforma em legado, transforma-se em frustração. Mas quando a mulher permanece, quando não solta o que Deus lhe entregou, mesmo que tudo pareça adverso, então começa a se abrir um caminho que outros começarão a ver. O que antes era incompreendido agora se torna evidente. O que antes era rejeitado agora é procurado. O que antes era motivo de zombaria agora se torna referência. Porque a visão sempre se impõe, cedo ou tarde. Isaías 55:11 declara com autoridade: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Por isso ela não deve desistir, não deve calar o que Deus colocou em seu coração. Embora pareça que ninguém escuta, que nada muda, que tudo está parado, a visão segue viva. E se foi entregue por Deus, cumprirá seu propósito. Sua tarefa não é entender os tempos com exatidão. É permanecer em obediência enquanto os tempos se cumprem. Porque o que Deus revela, Ele respalda, e o que Ele promete, Ele executa. A incompreensão é parte do processo. Nem todos verão o que ela vê, nem todos caminharão com ela, nem todos celebrarão sua fidelidade. Mas isso não importa, porque a visão não é um tema coletivo, é um encargo pessoal.
e quem foi escolhida sabe que não pode parar até ver o que foi anunciado. Como o profeta Elias, que viu a pequena nuvem no céu e soube que a chuva vinha, assim também ela vê sinais que, para outros, são insignificantes, mas para seu espírito, são confirmações de que Deus segue no controle. Isso lhe basta para continuar. A mulher que carrega uma visão divina precisa aprender a viver entre a zombaria e a promessa, entre o rejeito dos homens e a aprovação de Deus, entre o invisível de hoje e a manifestação de amanhã. E nesse espaço sua fidelidade é definida. Se ela pode se manter firme quando não há aplausos, se pode se sustentar quando tudo parece contrário, se pode manter o fogo aceso sem que o frio o apague, então está pronta para ver o cumprimento. Não porque o forçou, mas porque o sustentou. E quando esse dia chegar, quando a visão se cumprir, quando o que ela carregava em seu espírito se manifestar no natural, então ela entenderá que cada passo valeu a pena. Cada noite de oração, cada dia de silêncio, cada crítica recebida, cada renúncia feita, tudo fez parte do plano, tudo esteve alinhado ao cumprimento, porque Deus nunca revela algo sem já ter preparado o momento exato de sua realização. E quando esse momento chega, ninguém pode detê-lo. Assim caminha a mulher escolhida, com visão nos olhos, propósito no coração e obediência em seus passos. Não importa se outros não entendem, não importa se outros não creem, não importa se outros zombam. O importante é que Deus falou. E se Ele falou, tudo mais se ajustará no tempo dele, do jeito dele, com o selo dele. Porque o que nasce no céu sempre encontra sua manifestação na terra. E o que foi confiado a uma mulher escolhida, não morrerá em seu ventre, nascerá, florescerá e impactará. Porque foi Deus quem o plantou. E quando Deus planta, Ele também se encarrega de fazer crescer. A inveja que uma mulher escolhida enfrenta não tem sua raiz no visível, mas no espiritual. Não se origina porque ela tenha feito algo para merecê-la, mas porque sua vida se tornou um espelho que reflete a graça de Deus. E essa graça, quando vista por corações não alinhados com o céu, desperta conflito. A inveja é uma reação da alma ferida diante da luz que não consegue compreender. Não é uma resposta ao orgulho, mas ao favor. Não é um julgamento justo, mas uma manifestação do vazio interior de quem não curou sua identidade. Por isso, quando uma mulher é distinguida por Deus, também é observada com desconfiança, resistida com silêncios e questionada até por aqueles que um dia caminharam com ela. Porque a graça que ela carrega não pode ser ignorada. O relato de Caim e Abel revela isso com clareza. Ambos ofereceram sacrifícios, mas apenas um foi aceito. E, quando Deus olhou com agrado para a oferta de Abel, Caim se encheu de ira. Gênesis 4, 6, 7 diz: Então disse o Senhor a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. A reação de Caim não era um problema com Abel, mas com sua própria condição. Ele não suportava que a excelência de outro expusesse seu descuido. Assim também opera a inveja espiritual. Não é um ataque contra quem brilha, é uma expressão da dor não resolvida em quem não quer mudar. Uma mulher selada pelo Espírito não precisa falar muito para provocar reações. Sua obediência fala, sua consagração incomoda, sua firmeza confronta. E aqueles que ainda vivem presos ao medo, ao ego ou à comparação não conseguem suportar essa luz. Porque a unção não apenas edifica, ela revela. Como Jesus quando curava no sábado e os fariseus se escandalizavam, não pelo milagre, mas porque o milagre expunha sua religiosidade. Assim também uma mulher alinhada ao céu sem dizer uma palavra, pode fazer tremer estruturas que já não carregam vida. E essa sacudida nem sempre será bem recebida. Mas a inveja não tem poder sobre uma mulher que conhece sua posição em Deus. Pode doer, pode cansar, pode desanimar, mas não a detém, porque sua identidade não foi construída na aceitação humana, mas na voz daquele que a chamou. Romanos 8,33 afirma: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa justificação não depende de aplausos nem de alianças, vem do céu. E quando uma mulher caminha com essa certeza, pode atravessar os lugares mais hostis sabendo que seu respaldo não está nas multidões,
mas no espírito. Essa convicção a torna imune à comparação, livre do medo e firme no propósito que o céu já decretou sobre ela. O crescimento espiritual de uma mulher escolhida sempre vem acompanhado de um aumento na oposição, não porque ela busque conflitos, mas porque, a cada nível mais alto que ela alcança em sua relação com Deus, seus movimentos se tornam mais visíveis no mundo espiritual. O avanço provoca reação. Cada passo firme rumo ao seu propósito gera desconforto em quem não está pronto para ver alguém se elevar em obediência. Essa resistência não é casual, é um sinal claro de que seu processo está dando frutos. A mulher que antes era ignorada agora é observada. A que antes passava despercebida agora se torna um ponto de referência. Porque o crescimento verdadeiro não pode ser escondido. Assim como uma semente não pode permanecer sob a terra quando é regada e nutrida, também a mulher escolhida não pode ocultar o que Deus está fazendo em sua vida. Esse crescimento incomoda não pelo que ela faz, mas pelo que representa. Sua maturidade espiritual evidencia estagnações alheias. Seu discernimento revela erros que outros preferem ignorar. Seu avanço sutil mas constante se torna um espelho incômodo para quem preferiu se conformar. Por isso, quando Deus começa a levantá-la, também começam a se levantar vozes contrárias, às vezes disfarçadas de conselhos, outras vezes cobertas de críticas sutis, mas com a mesma intenção, frear o avanço. O mesmo aconteceu com Neemias quando tentou reconstruir os muros. Os inimigos se levantaram, não quando ele pensou no plano, mas quando começou a executá-lo. Neemias 4:1 diz: Quando Sambalate ouviu que nós edificávamos o muro, irou-se e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus. A inveja se ativa diante da ação. Deus não apenas chama, Ele edifica. E ao edificar a mulher escolhida, transforma suas reações, seus hábitos, sua perspectiva. O que antes a feria agora a fortalece. O que antes a confundia agora, ela discerne. Porque o crescimento não se mede apenas pelo que ela conquista, mas pelo que ela deixa de tolerar. Seu crescimento interior começa a marcar um contraste cada vez mais notório, e esse contraste provoca rejeição em ambientes onde a superficialidade é a norma. Porque quem cresce em Deus não se acomoda, não negocia princípios, não minimiza sua fé para agradar, não silencia sua verdade para manter amizades. E essa firmeza espiritual é percebida como ameaça. Porque quem amadureceu não pode ser manipulado. O processo de crescimento espiritual não acontece na comodidade, mas no campo de batalha, na incompreensão, na resistência. Cada passo exige uma renúncia. Cada revelação demanda obediência. Cada avanço implica um preço, mas esse preço vale a pena, porque no final do processo, o que emerge não é apenas uma mulher mais forte, mas uma mulher irreconhecível. 2 Coríntios 13:18 explica assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Essa transformação é real, não apenas a muda seu entorno. E é por isso que a inveja não cessa, porque o que ela representa é evidência de que Deus ainda levanta, ainda transforma, ainda usa quem nele crê. Seu crescimento constante é uma resposta ao céu e uma confrontação à terra. Ela não busca provar nada, mas sua vida prova tudo. E embora doa ser mal interpretada, ela não retrocede, porque sua meta não é ser compreendida, mas ser obediente. O que começou como um sussurro na intimidade agora se tornou um eco que não pode ser silenciado, porque o crescimento que Deus produz não é friado pela crítica, é sustentado pela convicção, alimentado pela fé e coroado com glória. E quem se atreve a se manter firme, apesar da oposição, será testemunha da recompensa que Deus preparou para aqueles que perseveram. A inveja que a mulher escolhida enfrenta não é o fim de sua história, é apenas a prova de que o céu certificou sua identidade. Não se trata de ser admirada, mas de ser fiel. Não importa quantas portas se fechem, se o chamado de Deus permanece aberto, porque uma mulher escolhida não foi criada para se conformar com o que os outros entendem, mas para manifestar o que o Espírito revelou. Sua batalha não é por aceitação, é por permanência.
E sua vitória não se mede em reconhecimento humano, mas enquanto ela consegue transformar desde o silêncio. Quando o Espírito Santo marca sua vida, ele a transforma em uma mensagem viva, em uma espada que discerne atmosferas, em uma voz que derruba argumentos sem elevar o tom. Por isso seu andar não pode ser detido pela inveja. Ela está ungida para ir além, para deixar marcas onde outras temeram entrar. Porque o que Deus deposita, ninguém pode destruir. I was holding every moment like it might fall apart, filling silence with explanations, God in every part. Every second felt accounted, every thought had rules. I forgot that even oceans need some space to move. So I loosened my grip, and the noise grew thin. I needed breathing room, not an answer, not a cure, just space to feel what's true. No fixing, no proof, just breathing room. I step back from the questions, I stop chasing the why. Let the moment sit unfinished, let the reason slide. Found a softer way of standing without armor on. Turns out peace arrives unnoticed when you don't force it along. I didn't disappear,